Graças a paz, povo abençoado, povo eleito, escolhidos, desde a fundação do mundo, para sermos santos, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Cristo eterno. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro, aqui no canal Metanoia da Graça. Metanoia é uma mudança, uma mudança de pensamento, né? É uma guinada na linguagem marítima, uma guinada da esquerda para a direita, para você entender o que é uma metanoia. É uma volta, meia volta, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui, abençoado. Irmão, o tema agora continua sendo sobre a lei, né? A extinção da lei, a abolição da lei, o fim da lei, que foi Cristo. Cristo trocou, né, os sacrifícios de obras mortas na lei por sua graça. Nos deu a graça, né, à igreja, ao seu povo, aos eleitos, aos predestinados, e tirou a lei dos mandamentos, a lei de Moisés, a lei de Deus, do seu povo judeu. Agora, aqui é o seguinte, vamos agora entrarmos nessa dispensação. No próximo vídeo eu vou falar o que é uma dispensação da graça. E vamos sair da dispensação da lei. Interessante. Então, a lei foi apenas uma sombra, né? E não a realidade dos bens vindouros. É interessante que os bens vindouros não pertenciam ao ministério da lei, e sim ao ministério da graça. Não pertencia Moisés não teve este privilégio de manifestar através da lei, né, o ministério, os bens vindouros, porque os bens vindouros, né, como os dons espirituais, a salvação pela graça, o reino eterno de Cristo Jesus, isso pertencia ao Rei, ao Senhor dos Senhores, ao Eterno, ao Cristo ressuscitado, ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso. Então, a lei, como no vídeo passado, serviu de aio, a lei também serviu de sombra. A lei era uma sombra. Vamos ao texto e depois eu vou explicar para você, vou mostrar para você o significado da palavra sombra dentro desse contexto aqui. Beleza? Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo de número 1. Ora, sendo a lei, atenção aqui, lei aqui aqui não só a parte sacrificial da lei, a parte cerimonial, os mandamentos cerimoniais, né? Não. Aqui é toda a lei de Moisés, os 613 preceitos, mandamentos, toda a lei de Moisés, toda a lei de Deus, a lei de Deus. Sendo a lei sombra, guarde esta palavra, sombra, dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas. Jamais, a lei jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano. Agora, esse texto aqui não se pode mais usá-lo nos dias de hoje. Por quê? Porque aqui, quando ele diz a sombra, né, jamais pode aperfeiçoar. A lei, que era uma sombra, jamais pode. Ou seja, a lei jamais podia aperfeiçoar, porque a lei ela foi abolida.
Se ela foi abolida, não podemos mais ler esse texto como se fosse uma carta para nós. Essa carta foi de Paulo no ano 65, 64 da primeira era cristã, né, aos hebreus, que eles sim eram os detentores da lei de Moisés, da lei de Deus. Então Paulo está escrevendo para eles dizendo: olha, ei, meus irmãos, acordem. A lei foi apenas, isso nos dias do primeiro século, nos dias de Paulo, para os irmãos, né? Aí, para a igreja lá do primeiro século. Ei, irmãos, acordem. A lei foi apenas uma sombra. E a lei terminou, a lei acabou, a lei foi abolida na cruz. Ela não é a imagem exata. Paulo, dizendo com suas palavras, ela não é a imagem, aqui ó, a imagem exata das coisas boas ou dos bens futuros. Dependendo da tua tradução aí. Então, a lei foi ou era apenas uma sombra e não a realidade. Quero desde já agradecer a Deus. Vou falar sobre isso aqui, ó. Sombra. Sombra. O significado desta palavra sombra na língua original grega que foi escrito nesse texto aqui. As cartas de Paulo foram todas escritas no grego koiné, o grego do primeiro século, ou também conhecido como grego popular. O grego baixo, né? O grego raso, né? O grego que todo mundo falava, rico, pobre, mulher, homem, criança, todo mundo falava na época. Então, a lei foi apenas sombra. Então, o que significa sombra neste contexto aqui? Se era uma sombra, como sombra? O que significa sombra? Uma sombra, né? E a lei não era a imagem exata? A lei não foi a imagem exata? Como assim, Paulo? Eu poderia indagar Paulo se eu estivesse nos dias de Paulo. Paulo, peraí, Paulo, nós somos detentores da lei. Nós somos herdeiros da lei. A lei foi dada ao nosso legislador Moisés, ao nosso guia Moisés, e de Moisés foi transmitido a todo Israel de Deus. Então a lei nos pertence. E tu, Paulo, vem dizer que a lei é uma sombra? Paulo com certeza foi perseguido e morto por causa das palavras de Paulo. Aliás, por causa do entendimento da graça que Paulo teve. Então, Paulo foi perseguido porque Paulo usava, né, de suas revelações, e essas revelações de Paulo, dizendo que a lei era apenas uma sombra, incomodava os judeus, assustava os judeus, intimidava os judeus, né? E da mesma forma nos dias de hoje, quando nós, pregadores da graça, avançamos no conhecimento, no entendimento das boas novas do Evangelho da graça de Cristo Jesus, isto incomoda os pastores, né? Assusta os pastores, né? Nós perturbamos os pastores de uma certa, de um certo modo, né? Na melhor maneira de falar. Então, eles ficam perturbados porque eles sabem que eles não podem resistir à verdade. Os pastores nos dias de hoje, né, eles não resistem à verdade. Então, Paulo, nos dias de Paulo dizendo: ei, peraí, a lei não nos serve mais. A lei foi apenas uma sombra e não a realidade dos bens futuros, a sombra dos bens futuros e não a exata imagem das coisas boas. Jamais ela pode aperfeiçoar. Imagina Paulo dizendo isso. Jamais ela pode aperfeiçoar. Nenhum judeu seria aperfeiçoado pela lei. E se vocês são praticantes da lei, né, vocês estão dizendo que vocês são mortos, porque vocês praticam obras mortas. Então, vamos lá. O significado desta palavra sombra, isso aqui é que é importante. Sombra, né, dentro deste contexto. Na antiga dispensação, eu vou falar para você o que é uma dispensação. Ei, irmão Van, e este palavrão aí existe
dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, como queira, né? Existe essa palavra dispensação? Sim. Vou mostrar no próximo vídeo. Dentro da antiga dispensação ou antigo pacto, né, Velho Testamento, ou regime da lei mosaica, lei de Moisés, dentro desse pacto, dessa dispensação, o Evangelho ou as boas novas da graça, isso é importantíssimo o que eu estou falando para você, o que eu estou revelando para você. Então, o Evangelho ou as boas novas da graça estava oculto, sim. Isso mesmo que eu falei, isso que você ouviu. As boas novas do Evangelho da graça estava oculto em forma de sacrifícios, cerimônias e rituais. Lei. A lei, ordenanças, sacrifícios e rituais, cerimoniais. Então, a lei, a graça, ela estava oculta, ela não estava revelada aos judeus ou ao povo de Israel, certo? Então, a graça foi revelada ao apóstolo Paulo. Então, perceba aqui, ora, sendo a lei, né, sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas. Então, as boas novas estavam ocultas, escondidas, né, numa sombra. A lei era apenas sombra. Embora, né, ela tivesse teve seu ofício, né, teve a sua ocupação, teve a sua glória, segundo Coríntios capítulo 3, mas ela não era a imagem exata das coisas boas, né, que dos bens futuros. Beleza? Tranquilidade? Então, a graça, o evangelho da graça, né, estava chegando. Da cruz para frente, né, da cruz para trás, era a lei. Da cruz para frente, era a lei, antiga dispensação. Vou mostrar para você o que era uma dispensação. Quantas dispensações nós tivemos? A Bíblia mostra 2, a antiga dispensação, a nova dispensação. A antiga dispensação, lei, sombra. A nova dispensação, Cristo, graça. Então, veja, olha, perceba aqui como o Evangelho, né, as boas novas na nova dispensação, estava oculto, né, dentro desta sombra chamada lei. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 3. Vamos lá para Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 3, que diz, 3 diz: E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi, acima em poucas palavras. O mistério. Paulo, havia um mistério que estava oculto como sombra, né, que só foi revelado a Paulo, apóstolo, quando Cristo o resgatou, né, do império da lei e manifestou em Paulo a graça, né, a libertação, a salvação, o poder da graça de Cristo Jesus. Então, Paulo disse que a ele foi revelado, né, um mistério, está aqui, e como por revelação me foi manifestado o mistério. Que mistério era esse que a Paulo foi revelado? Aí você vem para o versículo de número 1, o mistério foi revelado a Paulo. Olha o mistério. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Olha para quem Paulo está revelando o mistério agora. Para os gentios, né? Para a igreja que estava lá em Éfeso, no ano 50, 52, da primeira era cristã. Então, esse mistério que Paulo fala, né, que era prisioneiro de Cristo, esse mistério, Paulo está agora revelando aos gentios, pagãos, não judeus.
Aí ele diz aqui agora, versículo de número 2. Versículo de número 2. Olha o mistério. Se é que sabes da dispensação. Esta palavra aparece aqui agora. Se é que sabes, todo pastor que estuda a Bíblia, que é estudante, que faz seminário, que é doutor, pós-doutorado, PhD, bacharelado e aí vai, ele sabe o que significa isto aqui. Mas ele oculta para os seus seguidores, para a sua igreja, ele oculta, porque se revelar isto aqui, né, a desbandada, né, os irmãos, seus seguidores, vão conhecer a verdade, mas eu vou revelar para você o que significa dispensação na língua original grega. Então Paulo diz, se é que sabes da dispensação da graça, dispensação da graça, dispensação da lei, dispensação da lei, Antigo Testamento, Antigo Pacto, lei, Moisés, dispensação da graça, Novo Testamento, nova aliança, né? Novo pacto, Cristo, graça, reino, libertação por intermédio do dom da graça. Então, se é que sabe da dispensação da graça de Deus que me foi, olha só, me foi concedida em vosso favor. Aí ele vem aqui para Hebreu, ainda, versículo 9 agora, versículo 9. Olha o que ele diz. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Do mistério que esteve oculto em Deus, Deus ocultou, né, que tudo criou. Então, esse mistério aqui é exatamente a dispensação da graça, da graça. Então, a dispensação da graça estava explodindo, estava ampliando, estava ocupando, né, as mentes, os corações dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos, do Deus Pai, antes da fundação do mundo. Então, aqui, ó, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Dispensação da graça. Quando você vai lá, agora volta lá para Hebreus, aí você vai entender capítulo 10, versículo de número 1. Olha só. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros. Então, era apenas uma sombra. Então, a graça de Cristo Jesus estava oculta, escondida, como sombra. E ninguém entendia, ninguém percebia. Por que tem que fazer? Por que tem que dar o dízimo, né, do hortelã, do coentro? Por que tem que dar o dízimo dos animais, né? Por que tem que apresentar criança? Porque tudo isto era sombra, tudo isto representava, era uma tipologia do Cristo encarnado e ressuscitado. Então, tudo isso ali representava Cristo. Quando Cristo se apresenta e faz o sacrifício na cruz, deixou de ser sombra. Eles começaram a entender que Cristo foi a nossa Páscoa, né? Segundo Coríntios capítulo 5, se eu não estiver enganado, né? Paulo fala lá em Coríntios, Cristo nossa Páscoa é. Então já não precisava mais fazer Páscoa como fazem os religiosos nos dias de hoje, por não ter o entendimento. E muitas vezes tem, mas preferem teimar, preferem fazer aquilo que lhe apraz, que lhe traz benefícios. Então, a lei era apenas sombra, né? Porque estava a dispensação da graça, né? Estava escondida, oculta aos olhos de Israel. E Cristo revela exatamente ao apóstolo Paulo. Agora aqui, ó, a lei mosaica, com seus ritos cerimoniais, mandamentos e ordenanças, prefigurava. Sombra é uma prefiguração. Então, esta lei aqui
prefigurava as coisas futuras e perfeitas na nova dispensação em Cristo Jesus. Então, a lei apenas era uma prefiguração. A lei, ela não era perfeita. A lei, Paulo fala que ela foi inútil, não conseguiu, aqui dos mesmos sacrifícios, continuamente, não conseguiu aperfeiçoar ninguém. Então a lei, por quê? Porque ela era sombra, ela não tinha o poder exato, né? Ela não era eterna, a lei não veio para ficar eternamente. Agora a graça de Cristo, sim. Então, a lei, né, com seus ritos cerimoniais, mandamentos, ordenanças, ela prefigurava as coisas futuras e perfeitas na nova dispensação em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, olha só, Colossenses, capítulo de número 2, cadê aqui Colossenses, aqui, capítulo 2, versículo 16 e 17, aqui, 16, então a lei, ela apenas prefigurava, né? A lei, na verdade, né, ela apenas era uma sombra que ocultava, né? Ela ocultou, né, a graça de Cristo Jesus até a cruz. Quando chega a cruz, ela diz, pronto, entreguei, fiz meu papel, agora daqui, igual a João Batista. João Batista batizava nas águas, mas ele disse, meu ministério foi até aqui, não preciso mais batizar na água, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é que é o Todo-Poderoso, é ele que vos batiza com o Espírito Santo. Segue-o, sejam discípulos deles, né? Ele é que tem todo o poder para ensinar vocês o Evangelho da Graça. A mim, fiz a minha parte. Assim também foi a lei. A lei fez a sua parte, teve seu objetivo, né? A lei teve o seu ministério até Cristo. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que a lei foi até Cristo, né? Cristo é o fim da lei. Cristo veio, deu fim à lei, e daí para frente passou a ser o ministério do Espírito de Cristo. Então, aqui, a Cristo Jesus, né, na nova dispensação, né, as ordenanças prefigurava, a lei prefigurava, né, a nova dispensação em Cristo Jesus, as coisas futuras que havia de vir. Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz, assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. A guarda do sábado, como a igreja do sétimo dia faz, né? A religião do sétimo, é uma religião, a religião do sétimo dia guarda sábado. E Paulo diz, ninguém vos julgue por isso, né? Pelas festas judaicas, né? Pelo que vocês bebem, pelo que vocês comem, né? Ninguém vos julgue. Aí ele vai responder com o versículo 17, os quais são sombras, sábado, é sombra, batizar criança ou batizar nas águas, sombra, dízimo, sombra, jejum, sombra, o que mais? E outras séries aqui, voto é sombra, ceia é sombra, batismo nas águas, sombra, dízimo era sombra, né? E outras séries de sacrifícios cerimoniais, ordenanças que os religiosos, os pastores praticam erroneamente, forçosamente, quebrando toda, alterando toda a escritura, ou seja, desfazendo o que Paulo fez e disse, né? Ou seja, os pastores de hoje, eles inventam, eles estão escrevendo uma nova Bíblia, uma nova escritura, conforme os desejos, a visão, né? Conforme que eles pensam, simplesmente isso, e não conforme Cristo, né? E as escrituras. Não.
Os pastores estão totalmente equivocados, né, dentro das Escrituras. Então, aqui, ó, os quais são sombras, o quê? Sábado, jejum, voto, ceia, batismo nas águas, dízimo, apresentar a criança no templo, tudo isso Paulo chama de sombra e não a realidade das coisas futuras. Aí ele vem aqui também, capítulo 8, versículo 13 de Hebreus, nós vamos lá para Hebreus agora, capítulo 8, e o versículo de número 13, olha o que é que Paulo diz. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Então, perto de desaparecer, né, ele está falando da antiga aliança, do antigo pacto, da antiga dispensação ou da lei de Moisés, do ministério de lei. Ele está falando aqui, ó, presta atenção, ó, ao dizer que esta aliança, a aliança que Deus fez com Moisés na lei, é nova, ao dizer que esta aliança é nova, a aliança de Cristo, pelo sangue de Cristo, ele tornou antiquada a primeira, a aliança de Moisés, o ministério de Moisés, o ministério de lei, dos mandamentos, das ordenanças, cerimônias, a lei de Moisés, a lei de Deus. E o que se torna antiquado, a lei, e envelhece a lei, está perto de desaparecer. Tornou antiquado, envelhece e iria desaparecer totalmente no ano 70 com a queda do templo. O templo cai, quem iria fazer mais sacrifício? Entendeu? Então o sacrifício era lá no templo, a guarda do dízimo, né, da 10ª parte dos animais, da 10ª parte que a terra produzia. Não é, pastor? Não é, pastor? Entendeu, né, pastor? A guarda dos alimentos, a 10ª parte dos alimentos, do arroz, do feijão, dos cereais e assim vai. Então, perto de desaparecer o quê? Essa antiga dispensação, a lei de Moisés, que findou totalmente, completamente com a queda do templo, ok? Agora, no próximo vídeo, irmão, olha só, a lei, aqui, ó, voltando para cá, Hebreus capítulo 10, versículo de número 1. Ora, a lei era apenas sombra dos bens futuros, né? E não a imagem exata das coisas boas, que jamais aperfeiçoou ninguém, nunca aperfeiçoou ninguém pelos rituais, nem pela guarda de sábado, nem pelo jejum, nem por dar dízimo, né? Nem por fazer voto, nada disso. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então, porque ela era sombra, ela não tinha esse poder de aperfeiçoar. Fomos aperfeiçoados na cruz, mediante o sacrifício e a graça de Cristo Jesus. Então, como a lei era uma sombra, né, a lei foi ou veio apenas como uma sombra. Agora, no próximo vídeo, o significado exato da palavra sombra. Eu fiz uma introdução para você entender, né, o contexto dessa passagem aqui. Agora eu vou explicar detalhadamente esta palavra sombra na língua original grega, ok? Sombra, que é um substantivo feminino, né, que veio da palavra esquiar. E o que significa sombra esquiar? Próximo estudo, não perca, está muito bacana. Eu vou concluir que a lei foi apenas uma sombra, certo? Não perca. Estudo sempre todos os dias pela manhã, 11h45 da manhã, 15 para o meio-dia. Fica com Deus, que o Cristo eterno continue, né, te abençoando na graça e no conhecimento. Paz do Cristo eterno.